tava com saudades, faz tempo que ela não vem. Ela que é consultora de beleza, consultora de moda, Mari Flor. Bem-vinda. Muito obrigada. Como é que você tá? Meia volta com o bicho, com saudades também. Então, trabalhando muito, né? Eu te Graças acompanho a Deus, um pouco graças a e Deus. sei que você tá ali. Ai, cada biquíni lindo, cada modelo Lindo. incrível. Será que a gente pode usar todos? Como é que a gente vai, então, diferenciar o tipo de corpo? A gente vai entender daqui a pouquinho. A gente tem umas palavras. A gente convidou a endocrinologista Elisa Schmidt para dar umas palavrinhas a respeito do assunto. Olha lá. Olá, Carol. Sou a doutora Elisa, endocrinologista, e hoje eu vou falar um pouco sobre a gordura localizada. Esse tema é bastante frequente agora com o início do verão. A gordura localizada é o aumento dos adipócitos, que são as nossas células que armazenam gordura, acontecendo num local específico do corpo. Mas não necessariamente ela está envolvida com o aumento de peso, ou seja, pessoas obesas têm gordura localizada. Mas pessoas magras também podem ter, por diversos fatores, dentre eles fatores hormonais, fatores pessoais e também fatores genéticos. Nas mulheres, ela se deposita principalmente nos quadris, quando a gente dá o nome de colotes, também na barriga, principalmente embaixo do ventre, que é essa localização mais baixa mesmo da barriga. Também pode se depositar nas costas e também nos braços. O tratamento, então, envolve diminuir o excesso de peso, quando tem necessidade, uma boa alimentação e prática de atividade física. Quando a gente reduz o peso corporal total, consequentemente, a gente vai reduzir também a gordura localizada. A gente tem que evitar um aumento de peso, para evitar também que aquela região não aumente. A gente pode lançar mão, então, de tratamentos estéticos, como, por exemplo, massagens modeladoras, mesmo uso de aparelhos, e pode também ser indicado cirurgia plástica, desde que seja avaliada por um especialista, que ele, caso a caso, avalia e indica a melhor conduta. Lembrar, então, que o importante é manter sua saúde em dia, não desistir, manter uma boa alimentação e prática de atividade física. Espero ter ajudado. Um beijo! Tá aí, obrigada, Elisa Schmidt, endocrinologista. Vou deixar um telefone de contato, 38514000, 38514000. Obrigada pelas palavras. Então, antes do VT, até não comentei que ela falaria a respeito de gordura localizada, porque quando a gente está falando de tipo de corpo, muitas vezes a gordura localizada pode estar presente ou não, não é verdade? Então, em alguns pontos, que eu acho que é isso que você vai também nos contar, né, Mari? Exatamente, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de corpo, mas às vezes a pessoa tem X tipo de corpo com mais gordura ou menos gordura. Isso também vai influenciar no tipo de biquíni. E é estrutural, às vezes, também. É osso. Então, assim, a gente tem tanto a gordura quanto a parte estrutural da pessoa mesmo. Sem dúvida. Né? Que a gente fala, tal pessoa tem um ombro mais largo. E às vezes não é gordura, enfim, não, às vezes costas. ela é forte, musculosa, tá tudo certo, né? Aquele tipo de corpo. Vamos lá, a gente vai começar. A gente tem todos os corpos, então, primeiro. Vamos colocar na tela. O que eu acho importante, Carol, sempre pontuar é o seguinte. A gente tem os tipos de corpos que são a base para você pensar. Mas tem particularidades, por exemplo, você pode ser ampulheta e ter o busto grande, você pode ser pera, mas também tem o busto grande. Perfeito. Isso é adaptações que a gente vai fazer aqui para mostrar um pouquinho de cada um. Para mostrar, até porque tem umas diquinhas. Então, na tela, então, alguns tipos pra gente poder entender e diferenciar, né? Então, o corpo ampulheta é o mais simétrico, que a gente tem o ombro e o quadril na mesma largura. Certo. E aí a cintura marcada. Ok. O triângulo invertido é o ombro mais largo com o quadril mais fino. Exato. Ok. Retangular, normalmente, para quem malha bastante, costuma ser retangular, tá? Com menos cintura. Exatamente. Ombro e quadril e cintura da mesma largura. Da mesma largura, interessante Exatamente. isso. E corpo pera. E o corpo pera, que é o quadril mais largo, que muitas brasileiras, na verdade, tem. A gente fala bastante que a brasileira tem o corpo pera, né? E o ombro um pouquinho mais estreito. Tá aí, não estamos especificando exatamente gordura localizada, mas vai entrar nas nossas perguntinhas. Vai. Então a gente começa ao vivo com a Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. A Beatriz está aqui do lado. A Beatriz se encaixa no corpo ampulheta. Então, aí, ó. Vamos mostrar erro ou acerto da Beatriz. Perfeito. O corpo ampulheta, o que ele tem? Como a gente comentou antes, o ombro e o quadril da mesma largura. Na teoria,
qualquer biquíni vai super bem. Mas o que é legal dele para abusar? Abusar dos conjuntos. Tá. Porque como você tem o ombro e o quadril na mesma... Quando você usa o conjunto, você consegue deixar ele mais simétrico ainda e focar na cintura. Então o conjuntinho é maravilhoso. Pode ser cortininha, pode ser largo em cima, largo embaixo, mas o grande ponto é você estar com esse conjunto que vai ficar muito legal. Abusar da estampa, pode ser estampa larga, estampa miudinha. Tá. O corpo ampulheta não tem problema de ter que usar separados, que a gente vai falar de alguns outros que tem um pouquinho mais disso, tá? Ou seja, o mesmo desenho em cima pode ser o mesmo desenho Pode embaixo. ser o mesmo desenho, exatamente. E pode ser liso também, mas que Pode seja ser na também. mesma cor. É o conjunto. Você pode até brincar, mas o conjunto ele fica super bem na ampulheta porque ele vai intensificar a cintura e vai dar essa estrutura mais Agora, bacana. esse tipo de biquíni, que é o de lacinho, que eu comentei logo Cortininha. no início do... o tipo cortininha, né? Ele favorece ou ele desfavorece o quê? Porque às vezes a gente tem que prestar atenção, porque ele tem uma altura diferente de outros biquínis, ele fica numa altura que às vezes marca. Quando você tira, tá até uma marquinha. Tá até uma marquinha, Uma exatamente. marquinha ali do biquíni. Mas você sabe que ele é um dos que você pode mais brincar no seu corpo. Então, por exemplo, se você tem a perna curta, que a gente tá falando de tipo de corpos, mas também tem as especificações que eu falei. Se tem a perna um pouco mais curta que o seu tronco, você pode usar o cortininha estilo asa delta mais pra cima, porque ele vai alongar, vai parecer que a sua perna é mais comprida ainda. Entendi. Se você tem o corpo um pouquinho mais curto que a perna, você deixa ele mais pra baixo, aí o corpo ele vai parecer mais longo. Então dá pra você brincar das alturas do cortininha dessa maneira. Levantando e abaixando. Exatamente, colocando mais pra cima a e parte mais do pra baixo. lacinho. Olha só que legal. E daqui a pouquinho a gente fala, então, especificamente até das partes de cima, gente, pra quem tem mais seio, quem tem menos seio. Daqui a pouco vai aparecer por aqui. Tá? Então, vamos pro próximo. Vou agradecer, Beatriz, obrigada. Vamos pro nosso PowerPoint do corpo, então, triângulo invertido. Olha lá as características. Pra você aí de casa, pode tirar foto da tela se você acha que esse é seu tipo de corpo. No corpo triângulo invertido, as medidas dos ombros, então, são maiores que as dos quadris. Calcinha volumosa com estampas. Então, assim, Carol, o que é super importante? O biquíni, ele vai muito de encontro com o que a gente dá dica normalmente de roupa também. Então, mesmo se você é uma pessoa, a gente pensa na roupa normal do dia a dia, putz, eu tenho muito ombro, o que eu faço? Eu coloco saia com babado, eu coloco saia estampada. O biquíni é a mesma ideia, a mesma teoria, só que mais ainda, né? Porque a gente tá com o corpo todo à mostra. Então, por exemplo... A Gabriele, ela tá com um tomara que caia, que na parte de cima tá tudo ok, porque como ela tem o ombro já mais largo, pode ser ou curtinho tomara que caia. Tá. Mas o bom tomara que caia é que ele já preenche até a cintura, mais ou menos. E a calcinha dela é super larga, com franzido, tem fivela, tem bastante aplicação. Porque ela tem um quadril menorzinho. Exatamente. Entendi. E até interessante, quando a gente tava fazendo a prova nas meninas, por exemplo, a gente colocou alguns biquínis diferentes. E antes ela tava com um biquíni que não tinha calcinha tão larga. E a diferença, na hora que a gente colocou esse da calcinha larga, foi gritante. Então isso valoriza o quadril, Exato. né? Deixa ela com mais encorpada. Exatamente. Nesse sentido. E as cores, você colocou ali que o ideal é que chame atenção, então, para essa parte muito colorida embaixo. Exato. Mas poderia ser, então, biquíni alternado. Poderia ser o liso em cima e estampado embaixo. Exatamente. Para quem é triângulo invertido, que é o ombro largo, é liso em cima e estampado embaixo. E aí, ou brincar com estampa. Então, por exemplo, estampa miudinha em cima e uma estampa geométrica embaixo. Você também pode fazer essa brincadeira. Para chamar mais atenção, mas o importante é que essa parte de baixo tenha mais volume. Exato. Para crescer esse quadril. Exatamente. Vamos às características, então, do corpo retangular. Olha lá, na tela. O corpite retangular, ele tem cintura, quadris e ombros praticamente com a mesma medida. Abuse de laços, babados e franzidos. Olha, interessante. Porque que acontece? Você vai ter que dar o volume nas duas extremidades. E pode ser nas duas. Lógico que uma em específico é sempre melhor, mas o corpo retangular, ele é o corpo esportivo, que eu te falei. Normalmente as modelos costumam ter também, por isso que elas estão sempre um pouco mais curvadas às vezes, ou com o quadril um pouquinho pro lado ou pro outro, para poder dar a cintura que você quer dar. Exatamente, exatamente. E aí, olha que bonito, pode E dar olha uma que graça, ela tá com mesmo. tomara que cai, mas como se fosse uma blusinha. Por quê? Porque ela tá dando um volume pra cima, um volume pra baixo, ela tá como se fosse assim, inventando volumes diferentes no corpo dela, vamos falar assim. Por isso que esse que a gente tem aqui, ó, que tem um babado, é super legal também. Que legal. Tanto pra quem é pera, quanto pra quem
é retangular, porque você vai dar um volume diferente no seu corpo. Agora, posso aproveitar e te perguntar? Pode. Quais dessas partes de baixo podem disfarçar mais gordurinha localizada? Gordurinha localizada, a parte de baixo um pouquinho mais larga, que às vezes as pessoas têm medo. Ai, mas vai me apertar, sabe, Carol, essas dúvidas que as pessoas têm. Não tem problema. Por que um pouquinho mais larga é melhor? Porque você consegue cobrir o que você quer cobrir localizada. É na perna, é o bumbum, é a cinturinha, é o culote. É o flanco atrás. Exato, aí você puxa pra cima. E agora, pra quem não tem muito bumbum, mas tem perna ou tem o culote que quer cobrir, as hot pants, que são as cinturas um pouquinho mais altas. Tem alguma aqui? Eu acho que até mais alta não tem, mas são aquelas mais altinhas, igual calça mesmo. Exatamente, pode ser em cima do umbigo ou até no umbigo mesmo certinha. Ela é ótima pra esconder essa gordurinha que o pessoal tem medo bem mesmo. Elegante, super. Né? A marca fica um pouco maiorzinha, mas faz parte, mas fica super elegante. Aí você usa entre um e outro. Normalmente dá pra você dobrar também. Na hora de tomar o sol, você dobra, toma o sol. E na hora que você estiver tranquila, colocou pra cima. Eu tenho uma característica pessoal, quando vou comprar biquíni, de comprar um pouquinho maior. Sabe esse pouquinho mais largo? Um pouquinho maior. Sei. Isso é algo que funciona? Você acha que... Porque, gente, funciona. Os biquínis estão cada vez menores. Não, assim, exato. E tanto que a maior parte das marcas hoje em dia deixam você comprar separado, que antigamente não era que é tanto por causa assim, disso, né? Por causa disso. Eu também. O meu embaixo é um tamanho, em cima é outro. Que aí vai das características que eu falei. Tem o tipo de cor, mas tem característica. Tá. Então, às vezes, você não tem muito busto, mas tem quadril, tem o ombro igual ao quadril, mas tem muito busto. Então, as características fazem alterar isso. Eu adoro comprar maior também. Maior também. Então, gente, a dica do maior pode ajudar, né? Porque daí você arruma ele, não fica sobrando aqui, faltando ali. E não aperta, entendeu? né? Não aperta. Não dobra aqui, pula. Exato. Enfim. E se for de lacinho, você amarra da maneira que você quiser, que é melhor ainda. Muito né? bom. Você tem a altura. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público em @VocêBonitaTV. Quer mandar foto? Ai, se você pedir, podia ter pedido. É verdade. Quer mandar foto? Se você tiver com vergonha, não tem problema. Manda daqui pra baixo, tira uma foto, de repente você põe o seu biquíni e fala, tá certo o meu biquíni. Né, Glaucia? Vamos brincar com as fotos? Se você tiver, mandem, hein? Ah, Carol, não quero que apareça meu rosto. A gente dá um jeitinho, corta assim, coloca só o corpo pra ver se tá certo. Certo? Vamos então para a próxima. Obrigada, Thaís, que foi o corpo retangular. A próxima é o corpo pera, como você falou, muito comum das brasileiras. Muito comum das brasileiras. Características da corpo pera, então, na tela, olha lá. A medida dos quadris é maior que a dos ombros. Então, focar em tops com volume e estampas. É o inverso. É o inverso do triângulo invertido. Triângulo invertido. E é exatamente o inverso a dica, tá? Então, a parte de baixo também um pouquinho mais larga, se possível, que você acabou de perguntar, porque é melhor pra cobrir tudo, assim, o que te incomodar, a parte de cima e a parte de baixo, né, que eu comentei. E o top, ele tem que ter sempre uma característica diferente. Esse, por exemplo, dela é frente única, parece até um top de academia, quase, né? E daí ele chama atenção. Ele chama muita atenção. E ela tem um ombro super fino, é que agora ela tá com biquíni e a gente conseguiu disfarçar super bem, olha, tá vendo? Que parece que ele tá um pouco maior. Kate, bem-vinda! Olá, que corpão, né? Super, a Kate era esportista, então ela tem esse corpo esportista dela. E aí o quadril mais largo. Mesmo a parte de baixo também foi legal colocar isso, que assim, a parte de baixo tem duas texturas diferentes, mas não ficou tão forte, por quê? Porque o top dela tá bem marcado. Então, mesmo se você tem uma parte de baixo, uma hot pants e quer dobrar, como eu comentei, não tem problema se o seu top tiver bastante volume. Aqui na mesa, ó, a gente tem dois que são super a cara do que ela tá vestindo. Então, esse que a gente colocou no busto, cheio de babado, e a parte de baixo é lisa. Tudo bem que é vermelho, não tem problema ter cor. Verão a gente gosta de cor, né? Mas é verdade. Mas é lisa aqui em cima. E ela não tem nenhuma característica, tá vendo? Ela é bem simples, a lateral um pouquinho mais larga. É ótimo pro corpo pera esse aqui também. Legal. Excelente mesmo tendo cor. E esses super coloridos assim, é pra todo mundo? Esse é a cara do verão. Não, esse aqui que é muito importante. Lindo, mas eu não sei, isso aqui comigo acho que não dá certo. Ó, esse ele é ótimo pra quem? Pra quem é retangular, porque ele tá dando cor e um monte de textura no corpo. E aí vai marcar a cintura. E pro ampulheta. O que é importante dele? Esses de crochê, que são a cara do verão, né? Ele é super modinho, ele sempre volta no verão. Ele, quando ele tem o crochê mesmo fechado, ele não tem tanto elastano. Então é importante ele estar 100% confortável no teu corpo. Não é um maiô que você fala, depois que eu usar, entrar, molhar, ele vai lacear um pouco. Não, ele não laceia. Então esse de crochê, que é a cara do verão, super bacana, você tem que lembrar exatamente disso. Tá aí. Obrigada, Kate. As meninas vão ficar todas aqui, podem ficar aí, que agora nós vamos tirar dúvidas do público. Perfeito. E claro, elas continuarão sendo nossas modelos lindas hoje, já arrasando, prontas para o verão também, né, meninas? Vamos então para a primeira perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente.
Um beijo, Patrícia, obrigada. Tem dica pro corpo oval? Tenho, a gente estava até comentando antes exatamente sobre isso. Uma coisa super importante também, Carol, tudo é super importante, né? Mas não é, porque o biquíni é mas é porque momento, cada né? cara... Exato, o corpo oval, as pessoas pensam, o corpo oval é só pra quem é plus size? Não. O corpo oval é pra quem, na verdade, tem a cintura um pouco mais larga que o quadril e o ombro. Não necessariamente você é plus size pro teu corpo oval. Você pode ter perna grande, braço grande, Entendi. ser musculosa, aí você tem o corpo oval, entendeu? Então, mas enfim, o shape é como você pensar na maçã mesmo, no oval, tá? O oval é a maçãzinha. Então é a o corpo cintura, maçã. ou você ter a estrutura um pouquinho mais firme. O corpo oval, o que ele é legal? Você ter ou as duas partes mais fininhas, então cortininha embaixo, cortininha em cima, Tá. pra você puxar para as extremidades, ou bem largo mesmo. Então, pra quem tem corpo oval e não tem muito bumbum, que nem eu comentei antes, a Hot Pants é uma alternativa excelente, porque ela sobe. E aí usar uma cortininha na parte superior pra também não ficar muito volume. Tá? Então, se você tá com a Hot Pants corpo oval, não coloca essas, por exemplo, essas alças mais largas aqui, não. Vai pela cortininha, um pouquinho mais fino, pra também dar afinar um pouquinho o teu corpo e dar uma silhueta. E a segunda dica é decote V no biquíni. Então não usar tanto tomara que caia, porque ele vai te achatar um pouco, ele vai ficar muito nessa região aqui do corpo. Então tomara que caia no corpo oval não é muito bom. É a cortininha, a alça fina ou a alça normal mesmo do sutiã é ideal. Vamos aproveitar que a gente está falando de cortininha antes da próxima pergunta. Tem aquela história ainda que quem tem pouco seio pode ou não usar cortininha, quem tem muito seio escolhe o tomara que caia. Como é que é? Eu não consigo usar cortininha. Depois de ter filho, não dá pra Tem que ter uma estrutura, né? Não, gente, depois tem filho as coisas mudam, né? Faz parte. Mas aí tem relação com pouco seio, muito seio? Tem, super. O cortininha, ele franze um pouco. O que faz o franzido? Volume. Então, por isso que ele traz a sensação de que você tem um pouco mais de seio. É o volume do franzidinho que ele dá. Então, ele realmente é muito bom pra quem tem pouco seio. E agora tem e os largos, estruturados. Exatamente. E aí, pra quem tem mais busto, é simplesmente o fato de estruturar melhor. Porque na praia, você tá biquíni, você quer curtir, você quer estar tranquilo, não tem preocupação nenhuma. Então, esses mais largos, eles vão te dar uma estrutura melhor. É a base estrutural dele mesmo, tá vendo? É durinho, ele tem uma estrutura aqui, não é molenguinho. Tanto esses quanto os tomara que caia também, né? Sim, que tem a estrutura também. Ai, adoro isso. Só que não dá pra brincar com o filho com tomara que caia. Não. Tipo, não dá. Mas aí você põe então, alcinha, ó. Hoje em dia tem os que é assim, exatamente. Então, cuidado. Vamos colocar mais perguntinhas do público e a gente chama as meninas aí pra demonstrar. E na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sueli. Quando o maiô é recomendado, tem um maiô bonitão aqui. Tem outro, a gente trouxe um mais simples, não é assim. Maiô recomendado sempre. Além de ele estar na moda. Sempre é ótimo. Sempre, gente, eu sou super a favor do maiô por alguns motivos. Primeiro que existem vários tipos diferentes. Esse é o básico. Mas existem maiô de uma alça só, maiô com ombro a ombro. Porque ele virou o body, na verdade. Então, o que é o mais bacana do maiô? O maiô é uma peça que você pode estar com uma saia. E se você vai pra praia ou não, ele vai ser uma roupa. Ele não é só o maiô em si, entendeu? Então, essa história do body que a gente tem falado, com o tecido de maiô, ele é uma peça muito boa pra você passar o dia inteiro e não ter problema nenhum. E aí, então, a gente tá falando de todos os tipos de corpo. Todos os tipos de corpo. O que você vai ter que pensar no maiô? Se você tem... o corpo, por exemplo, pera, tem os maiôs com o ombro detalhado, com bordado aqui em cima, o decote aqui em cima. Aqueles que tem um ombro só. Um ombro só, perfeito. Que você tá chamando a atenção bem aqui pra baixo, aqui embaixo vai ter só o normalzinho. Você tem o triângulo invertido, tem maiô com um babadinho aqui embaixo, com um charme mais. Aí você vai fazer nesse balanço. E tem aqueles que são furadinhos na lateral. Tem, charmosos. Tem o cruzado nas costas. O cruzado nas costas pro corpo reto é maravilhoso. Porque ele dá um volume exatamente aqui no meio onde você precisa. Olha só que legal. Muito bom. Então, apostem nos maiôs também, porque está em alta. Aproveite. Vamos lá. Na tela, mais perguntinha. Olha lá. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Tamires. Tem os braços grossos e as pernas finas. Qual o biquíni ideal? Aí a gente já tá falando de uma questão, talvez, de composição corporal. Né? De gordurinha ou de músculo, enfim. E aí? O que acontece? Ela tem os braços grossos, mas ela não especificou que tem ombro largo ou não, que é aquilo que eu falei que é bem específico, que é super importante. Você tem que saber o que você vai destacar. E a perna fina. O que acontece com a perna fina? Ela tem que dar volume. É sempre ao contrário, né? Então, como o braço dela tá grosso, a perna fina ela tem que dar volume. Tem aqueles shortinhos que são um pouco mais compridos até a perna, tá? Então, eles podem ser um pouco mais largos. Aqui a gente não tem nenhum pra mostrar, mas eles são um pouco mais largos pra baixo. O próprio, na verdade...
que a gente tem ali do triângulo invertido, a gente pode mostrar que é muito bacana. Ela pode colocar um pouco... de lá pra cá. Deixa eu chegar perto das meninas aqui. A Gabi, né, se eu não me engano? A Gabi. Chegar pertinho da Gabi aqui. Então, da Gabi, por exemplo, ó, a gente pode puxar um pouco mais pra baixo. E ele vai dar o volume que ela quer aqui embaixo e vai tirar um pouco a tensão de cima. Engrossando um pouquinho a perninha. Exatamente. Ele vai trazer o destaque pra perna, tá vendo? Porque você precisa dar o volume onde você quer colocar o contraponto. Provavelmente o braço dela, pelo que deu pra perceber, é o que ela quer mais disfarçar. Então, cortininha, tomara que caia simples, liso. A parte de cima, ela sempre pensar no mais liso e mais simples para não chamar atenção. E aí a parte de baixo pode jogar estampa, volume, babado, franzido, o que for que ela quiser. Exatamente. Só que aí, gente, a gente também entra em algumas coisas específicas que eu não sei se alguém mandou foto. Alguém mandou foto, lá, tem perguntinha, né? E vai, deixa eu pegar minha fichinha com você, foi com você, né? Tá aqui, a Flavinha já tá trazendo. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Porque eu tenho uma pergunta específica também que eu acho que é uma dúvida. Vamos ver se falou ali de barriguinha, vamos ver. Obrigada, Preta. Tenho seios pequenos, mas tenho barriga. Qual seria o biquíni ou maiô ideal? Eu ia tocar nesse assunto, sabe por quê? Não é só questão nem da barriga, não. Às vezes é pouca cintura, e aí parece que tem mais uma barriguinha porque não tem muita cintura. E às vezes umas costas largas com pouco seio. Isso acontece muito. Muito mesmo. E aí? Você tem que focar no seio. Então, você quer dar volume pro seio, só que você tem que tomar muito cuidado porque o seio tá super perto aqui da barriga, né? Onde ela quiser. Então, aqui embaixo, sempre partes mais secas. Essa estrutura, por exemplo, é maravilhosa para quando você tem um pouco mais de barriga, só para dar uma disfarçada, tá? Então, você pode ter uma textura ou outra e focar no seio para dar bastante volume. Na barriguinha, de novo, aquilo que a gente comentou já dos mais largos. É bom, você pode cobrir com um liso, um hot pants preto, marinho, mesmo vermelho, verde, não tem problema você colocar uma cor. Mas com a hot pants você vai deixar ela um pouquinho mais estruturada, achatada, exatamente. Estruturada, você vai se sentir segura por ele dar aquela segurança que te dá já do biquíni, que é um pouquinho mais justo, né? É verdade. E aí os seios pequenos, o cortininha, que é o volume que a gente deu, um franzido, um nó na frente, é super charmoso. Então aqueles que fecham aqui na frente dão um nó, porque ele vai dar o volume aqui no meio e dá até pra você ajustar mais e parecer que o seio tá um pouquinho mais justo, tem um decote mais profundo. E dá pra usar, então, o biquíni com a estrutura, com o enchimentinho. Com certeza. Abusa do enchimento. Pra quem não gosta, né? Você tá sem o busto, abusa do enchimento. Põe o enchimentinho, sem problema nenhum. Você vai dar aquela levantada, tá maravilhosa. É o segredinho de todas. É o segredo, Carol. Próxima perguntinha na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Cris. Um beijo. Para os seios volumosos, qual o biquíni ideal? E aí, pra gente dar aquela diminuidinha? Os seios volumosos são idênticos a dicas de lingerie. Então é super importante. Primeiro, medir o seio volumoso. Você falou das costas, Carol. Às vezes a pessoa tem o seio volumoso, mas as costas finas. Às vezes ela tem o seio volumoso e as costas largas. Isso vai diferenciar a estrutura que ela precisa ter. Seio volumoso e costas finas, você pode ter, por exemplo, um mais fininho, da alça sem problema nenhum, mas a estrutura do seio tem que estar perfeita. Então, normalmente, com seios volumosos, eu recomendo muito você usar como se fosse a alça do sutiã aqui do lado mesmo, tá? E não só a frente única, porque a frente única tem que dar uma estrutura maior. Só se for uma frente única mais larga, que tem uma base com arame, que tem uma base mais larga. Às vezes tem biquíni que tem a base larga e sobe a frente única. Aí tudo bem, super legal. Porque senão tem que pensar bem na estrutura aqui pra ficar confortável. Igual sutiã. Igual sutiã. Porque tem que dar a mesma estrutura que se você tivesse com um sutiã pra poder ir na piscina, praia, tomar sol, etc. Andar de um lado pro outro. Exatamente. E é o que a gente percebe muitas vezes o desconforto. A pessoa fica ali até tampando porque sente que o biquíni não tá tampando tudo que devia tampar. Exatamente. Né? Então tem que pensar no sutiã. Então esse de alça, duas alcinhas, copa, fica perfeito. Pra quem tem seios maiores. Perguntinha do público. Mais uma, olha lá. Obrigada, Aline, um beijo. Qual o melhor biquíni para as grávidas? Olha, que pergunta boa, essa eu não imaginava. Grávida pode tudo. Tô grávida. Não, aquela barriga, coisa mais linda. Eu acho que é o único momento da vida que a gente pira e não quer se desgrudar mais da barriga, né, meninas? É demais. Aí que tá, a grávida, ela tem a especificidade da barriga. Porém, qual que é o resto do corpo dela? Então, pra gente dar resposta pra ela é o seguinte, ela vai ter que ver o corpo dela. Eu tenho muito ombro, eu tenho muito quadril. E aí ela vai decidir, porque a grávida vai mostrar a barriga, gente. É um charme, é o que mais que ela vai dar. Então é importante ela ver as dicas que a gente deu antes. Então ela tem um ombro largo, por exemplo, ela pode usar um biquíni um pouquinho cortininha, volumoso aqui, vai mostrar a barriga e aí aqui em cima ser fino. Ela tem muito quadril, mais a barriga,
Então pode deixar ele um pouquinho mais grosso, usar um maiô bacana, usar um body bacana, com recorte e tudo mais. Não tem problema, mas os biquínis, o importante é a barriga, ela pensar o resto da estrutura, porque a barriga ela vai mostrar, tem que mostrar que é o charme. Tá aí, gente, você arrasou mais uma vez. E essa saia linda, que depois você me diz de onde linda, é, que né? a gente não pode falar aqui no ar, mas você tá muito chique, dona. Você vinha aqui, né? Tava com saudade. Não, e toda na rasteirinha, então dá pra usar assim, basiquinha, saia... Como que chama essa saia? Essa é sereia. Sereia. Ela é mais justinha, E ó, uma rasteirinha tal, baixinha, que chiquérrima. Também. Ai, adoro tirar essa, adoro look básico, adoro. Exato. Adorei. Meninas, obrigada. Vocês estão sempre lindos. Vou pedir pra vocês ficarem aqui, ó, atrás de mim, pra gente ficar meio na diagonal, enquanto eu faço os agradecimentos, até pra vocês verem aí os biquínis, né, que estão muito lindos. Eu vou fazer um agradecimento a Mari, quem quiser seguir o Insta dela com muitas dicas bem legais. Ela é super profissional e isso tudo, gente, guardem pra vida, tá? Porque é pra sempre, né, tipo de corpo. Mari Flor da Rosa, tudo junto. Mari Flor da Rosa, tudo junto lá no Insta. Eu quero agradecer os biquínis do Amires Lama, né, que também tão lindos. Muito obrigada. E um beijo e um agradecimento especial a Max Fama, maxfama.com.br.